Bom dia a todos que estão presentes aqui conosco em mais uma live do Corecon São Paulo, mais uma palestra. Hoje o tema que vai ser abordado nesse evento é Indústria, Inovação e Possibilidades para o Desenvolvimento Brasileiro, que será tema que será tratado pela nossa palestrante Ana Cristina Rodrigues da Costa, economista, que o nosso conselheiro Haroldo Silva vai apresentar mais profundamente. Esse evento é uma organização do Fórum Economia em Debate, coordenado também pelo nosso conselheiro Haroldo Silva. Então, um excelente evento a todos, e eu passo a palavra agora ao coordenador do Fórum Economia em Debate, conselheiro Haroldo Silva. Por favor, Haroldo, a palavra é do senhor. Maravilha. Júlio, obrigado aí pela apresentação, pela introdução. Agradeço demasiadamente aqui ao presidente Pedro Afonso Gomes a oportunidade de estar coordenando esse fórum. Agradeço a presença aí de todos os colegas que estão assistindo agora, que vão nos assistir depois, e em especial a Ana Cristina Costa, colega de indústria de longa data. Eu vou aqui dizer das competências, né, da formação da Ana. Então, eu diria o seguinte: ela é uma economista de mão cheia, mas para isso, a Ana é economista formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano e Regional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fez um mestrado internacional em gerenciamento na Lancaster University Management School e pelo International Master Program for Manager, e MBA pelo COPEAD UFRJ. Ela trabalha desde 1998, atuando como gerente executiva ou como executiva há 15 anos, lá lidando com diversos setores da indústria de transformação, e atualmente ela é coordenadora de estratégia industrial e desenvolvimento, assessorando a Superintendência da Indústria, Serviços e Comércio Exterior do BNDES. Então, Ana, obrigado de novo por você ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter aqui uma aula, evidentemente, de indústria e de desenvolvimento. Pedro, queria dizer bom dia para a Ana, antes dela começar a falar, por favor, presidente. Sim, muito obrigado, conselheiro Haroldo. Quero agradecer à economista Ana Cristina Costa pela sua disponibilidade. Essa sua gentileza para conosco do Corecon São Paulo, na verdade, vai servir a todos os economistas do país, visto que nós vamos deixar disponível e vamos compartilhar esse conteúdo com todos. E não apenas os economistas. Esse é um tema que deve ser de preocupação de todos os brasileiros. Nós estamos já há alguns anos com diversos problemas nessa área e nós precisamos mudar para benefício das gerações atuais e das gerações futuras. E com essa sua reflexão e a de outros também, vamos tentar colocar em linha, dar a nossa contribuição como economistas para essa proposta de desenvolvimento como nós já tivemos e vamos ter de novo. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos que estão aqui presentes também e aqueles que vão nos assistir na TV Economista. Bom dia a todos e a todas aqui e agradecer em nome do Haroldo, do presidente Pedro, pelo convite. Eu acho que esses ambientes de discussão, eles são relevantes. A gente, como economista, a gente precisa, né, se pronunciar. Existem muitos caminhos únicos que são colocados para a gente desde a nossa formação e que eu acho que são nesses fóruns que a gente descobre mais uma vez que nós somos uma ciência social e não uma ciência exata, né? Uma ciência política, e eu acho que esses são os pontos que a gente precisa sempre lembrar, né? E isso tem muita relação, Haroldo, com a discussão aí quando você me perguntou sobre a questão desse International Management, né, que eu tenho mestrado. Essa foi uma experiência muito interessante, porque depois de tantos anos como executiva, né, ainda que economista, você tem que se tornar uma administradora, né, de pessoas e de projetos. E o grande ponto, isso tem muito a ver, eu acho, com uma discussão que, como economista, nós precisamos ter, porque
O que eu vou trazer para aqui é uma discussão, obviamente, mais geral sobre a relevância da indústria para o desenvolvimento do país e como a gente constrói isso, né? Tentando exatamente trazer possibilidades e não caminhos únicos, né? Como é colocado para a gente. E quando você entra no como, ou seja, por mais que nós tenhamos uma política industrial e tecnológica perfeita, como fazer com que ela de fato ocorra? Você precisa gerenciar, ter essa gestão. E a gestão que a gente aprende é uma gestão também que é dada como caminho único, que tem premissas que são sempre as premissas aonde o mercado é o grande senhor. E isso acaba também impactando na forma como a gente faz essas premissas, esse gerenciamento das políticas. E essa é a discussão que eu coloco, então, nesse mestrado internacional, ou seja, eu como gestora executiva durante tantos anos, mais de 15 anos no BNDES, a partir dessa experiência, como é que a gente consegue trabalhar, e aí eu descobri que na administração também existem outras possibilidades de gestão que a gente desconhece, né, desde a nossa formação. Então, é um pouco isso que eu trago luz, e eu defendo que a gente construa, inclusive no meio das economias, o que eu estou chamando, uma retomada do que seria gestão para o desenvolvimento, um development management, né, não como a gente tem hoje, totalmente baseado em teorias muito também que também ligam quase que a administração também é uma ciência exata com caminhos únicos. Então, é essa discussão que eu trago para que a gente, além de discutir a política industrial, a gente também discuta os ferramentais que também tem que ser development driven e não market driven, né? E principalmente pela nossa condição de país subdesenvolvido, né? Um país que ainda precisa e está numa posição dentro do sistema global de produção que faz com que nós tenhamos determinados problemas e precisemos enfrentá-los de uma maneira mais direcionada, né, para um processo de fato mais autônomo e independente, e é isso que eu vou tratar aqui ao longo da apresentação e colocar em debate. Fala para a gente aqui, temos muitas mulheres que vão assistir você e tal. Como é que é ser economista mulher numa sala de aula que provavelmente tinha mais homem que mulher, num departamento que provavelmente tem mais homem que mulher? O que você traz de experiência incentivando aí novas garotas que estão estudando, que estão no colégio, para serem economistas? O que economista consegue fazer para ajudar a sociedade? Vamos lá, assim, eu tenho uma singularidade. Quando eu entrei, eu entrei na faculdade em 91, e aí parece que teve, na época, diziam que era o efeito Zélia, porque na minha turma tinham mais de 10 mulheres, o que era uma coisa... não tinha isso, né? Então, eu tive esse ponto, e aí, portanto, era uma turma com bastante mulheres, né? Apesar de que eram mais de 50 homens, eram muito mais. Mas é interessante assim, que ao longo do tempo, principalmente quando eu entro no BNDES, ou seja, exatamente porque acho que na academia, vamos dizer assim, é mais tranquilo, e eu tinha nesse ambiente, então eu não tenho nenhuma grande lembrança sobre essa experiência de ser mulher ou ser homem, mas quando você entra realmente no mundo do trabalho, né, e aí você começa a olhar, por exemplo, durante 10 anos no BNDES eu trabalhei na área de desenvolvimento social, e ali você vê como é o espaço feminino, porque todos os lugares que eu ia, todas as empresas que eu ia, você trabalhava você tinha um ambiente mais feminino. Quando eu, ainda na área social, começo a trabalhar com microcrédito, microfinanças, e posteriormente eu passo a trabalhar na área de indústria, né, que eu já estou há 13 anos, aí é o mundo do masculino, né? Assim, tem dinheiro, e passou a ter indústria, assim, de fato, várias vezes eu era a única mulher, muitas vezes, numa sala, né? E, assim, você tem sempre que trabalhar colocando... de certa maneira, se impondo, porque você nunca é vista naquele mesmo patamar. Então, de fato, e é interessante assim que e nesse mestrado também assim, o olhar feminino, até exatamente por a gente nunca estar numa posição de comando ou que já é visto, né, como comando,
a gente consegue, muitas vezes, em situações mais voláteis ou mais de caos, né? Exatamente por nunca estar nessa posição, a gente consegue ter um olhar onde a gente trabalha de maneira menos binária. Normalmente, os homens eles são mais binários nas suas decisões, até porque, como você tem poder de mando, é sim ou não, sou eu que mando, eu faço. Quando você não está nessa posição, você, até por defesa, você cria outras formas e outras visões, que são visões onde você consegue lidar melhor com a volatilidade, com o caos, porque você está sempre do lado mais frágil, então você tem que se utilizar desses meios para poder trabalhar e seguir em frente, mas sempre mostrando que você pode, que você vai e que ninguém te segura. Porque se você der qualquer passinho falso, podem te derrubar. Então, assim, o que eu falo assim, e eu acho que é importante cada vez mais você ter essa diversidade, ter o olhar feminino e outras, né, tipos de diversidade, porque exatamente essa experiência, que não é uma experiência escrita, né, não é uma experiência que se fala, mas a experiência de você nunca estar do lado de quem sempre teve o poder de mando e que, até de maneira cultural, muitas vezes é dado esse espaço, né, e o outro não tem, você cria possibilidades que no mundo onde você é cada vez mais volátil, cada vez mais flexível, você precisa disso para tomar decisões e poder dar passos em frente de maneira menos binária ou menos autoritária, muitas vezes. Então, eu acho que a contribuição do feminino é nesse sentido, no sentido de agregar a essa questão de poder, como é que você pode sobreviver, como é que você pode ter ações mais orgânicas, onde você aceite as contradições, onde as tensões sejam usadas para você dar passos para frente. Você cria possibilidades de ação a partir do conflito e a partir de uma visão orgânica das tensões. O que normalmente, assim, quando você tem uma tensão, um conflito, você sempre acha que você tem que achar um lado para ficar, né? Isso é uma coisa muito patriarcal, vamos dizer assim. E quando, na verdade, não, você pode pensar em caminhos onde você consiga construir, ainda que você não esteja num poder de mando, mas você vai construindo estruturas e capacitações para você estar sempre dando passos no sentido de contribuir, inclusive, com quem estiver ali no comando, ainda que você ache que aquilo seja contra aquilo ou não. Tem um termo que eu venho trabalhando a partir dessa tese que a gente chama de cumplicidade subversiva, ou seja, a gente ajuda no processo de crescimento, na construção, porque o que a gente quer, por exemplo, é o desenvolvimento do país, independente de qualquer coisa. Então, como é que a gente consegue ser cúmplice, mas, ao mesmo tempo, conseguir ter passos e espaços de você ter alternativas de ação e não ficar preso a caminhos únicos. Gostei muito do termo, vou anotar aqui, depois eu vou querer aprender mais sobre ele. Mas vamos à apresentação. Obrigado, Ana. Essa primeira, eu sempre gosto de mostrar, porque normalmente, atualmente, quando a gente fala de inovação, né, e de indústria, a gente sempre fala da tal revolução, né, da quarta revolução industrial. E eu sempre trago esse quadrinho, que eu acho que ele é bastante didático, e ele vai mostrando exatamente os passos que foram dando, né. O que se coloca para o Brasil é, por exemplo, que a gente perde, né, a indústria brasileira perde a terceira revolução, que é da microeletrônica, e aí vem essa quarta revolução industrial, onde você, na verdade, principalmente nos países avançados, né, você tem uma produção mais digital, né, a inteligência, na verdade, aquela base de dados, você tem um avanço muito forte daquelas tecnologias cuja base estão na terceira revolução industrial, e se colocam de uma maneira muito mais forte, muito mais intrincada no que se chama de quarta revolução industrial. O que eu gosto de trazer aqui, apesar de ser uma coisa que parece muito coisa de engenheiro, é porque a gente, na verdade, é colocado principalmente nos discursos que isso é quase que uma onda, e você tem quase que um bazar de tecnologias onde os países têm que entrar nessa onda, né? Ela é inexorável, então ela vem de uma maneira, vamos dizer assim, natural, e você, ao comprar muitas vezes aquelas tecnologias, você vai entrar nessa quarta revolução industrial.
E o que eu quero trazer aqui que não é bem assim, é isso que eu vou... E é isso que nos permite ter possibilidades de desenvolvimento para o país. Então, o que é essa quarta revolução? É, portanto, um avanço exponencial, como eu falei, da capacidade dos computadores, aí você tem o Big Data e a capacidade de processamento, o próprio machine learning, a inteligência artificial, a partir dessa imensa quantidade de dados que não se tinha até então. E isso permite também, são tecnologias que permitem que você tenha uma cadeia produtiva mais flexível, que aí são todos aqueles discursos que a gente tem sobre a customização em massa, né? A gente sai, né? Ou a unitarização. Mas o que acontece? Quando você tem um processo produtivo mais tradicional, ele é um processo produtivo da produção de massa, né? E você tem essa mudança, você precisa colocar, portanto, essas tecnologias para conseguir ter custos fixos que te permitam a customização em massa, ou então, muitas vezes, algumas plantas até trabalham de maneira subótima, enquanto não tem todas essas tecnologias para que você possa responder ao que hoje vem acontecendo aí pelo mercado consumidor a partir das demandas da sua indústria. E essa cadeia, portanto, diminui todos os custos, né, e traz uma eficiência importante para os países e diminui também, em muitos casos, a necessidade de mão de obra. E isso tudo é importante vocês ficarem até para a gente entender o próximo passo e o que a gente está, quando a gente fala principalmente dos países desenvolvidos. Então, o que a gente tem como características dessa produção é isso: ela é complexa, ela é customizada, ela é digital, ela é inteligente e, mais do que nunca, tem que ser sustentável. E precisa combinar produtos e serviços. Então, cada vez mais, quando você olha os produtos, inclusive uma máquina, não só no B2C, mas no B2B, essa máquina ela tem serviços incluídos. E isso, assim, nasce como inovação quando a gente falou lá do iPod, né, da Apple. Né? O iPod em si, ele era, ou o iPhone, ele era, na verdade, um monte de coisas que já existiam que o Jobs juntou. Agora, a grande inovação foi quando ele trouxe o iTunes. E aí você junta o hardware e o software e você cria produtos e serviços. E isso cada vez mais é normal, inclusive na indústria de bens de capital, cada vez mais por conta da internet das coisas industrial, que faz parte dessa revolução, cada vez mais isso é uma verdade, estão juntos e embrincados produtos e serviços. Eu trago esses discursos aqui só para não parecer que a gente está tirando do nada. Eles são discursos antigos porque, na verdade, esse movimento ele começa em 2008, depois da grande crise lá do Lehman Brothers, onde os países desenvolvidos descobriram que, diferente do que se pensava antes, onde não basta eu ter os serviços, basta eu ter, dentro daquela curva sorriso, né, onde a produção você tem uma menor margem, e exatamente, seja no marketing, ou seja no P&D, né, na venda, ou no P&D, onde você tem as maiores margens. Isso é verdade, só que você tem uma perda que, cada vez mais que produtos e serviços eles estão embrincados, você precisa trabalhá-los de maneira conjunta. E, ao mesmo tempo, na hora que você se distancia do chão de fábrica, eles descobrem que também diminui a sua capacidade de inovação. E aí a gente vê a China, que além de, obviamente, das políticas quinquenais dela e de todo esforço, ela tem o chão de fábrica lá, e o chão de fábrica começa também a demonstrar que é ali que você consegue as inovações para exatamente melhorar o seu processo produtivo. E aí eu trago esses discursos desse período, principalmente em 2012, quando a Alemanha, né, começa a divulgar a high-tech strategy dela, e aonde o termo indústria 4.0 nasce. É a partir daí. Pode passar, por favor? Então, política industrial passa a ser algo, vamos dizer, abertamente colocado, porque eles nunca deixaram de fazer. Eles diminuíram, porque, né, a partir principalmente a partir da década de 70, com o consenso de Washington, você vai mudando a forma como os estados, né, se relacionam ou detêm ou entendem o que é um estado de bem-estar, e você tem um processo mais forte de globalização. E o que acontece? O que você vê é um desenho, portanto, dessas políticas, né, industriais, e elas, ao mesmo tempo, começa o processo que hoje a gente está vendo de maneira mais forte, do reshoring. E exatamente a capacidade de você ter as tecnologias, né,
desenhados de uma maneira mais flexível, permitem que aquelas partes relevantes do processo industrial possam voltar para os países desenvolvidos, onde você tem um custo do trabalho maior, até porque ela diminui, né, a necessidade do custo do trabalho. E aí você volta e você permite esse processo de reshoring. Pode ir andando. E, além disso, eles também miram o desenvolvimento de novos mercados. E aí você tem todas essas políticas industriais que nascem nesse período pós-2008, principalmente a partir de 2012. Pode passar, por favor? E aí, como eu coloquei. E o que a gente viu de comum nessas iniciativas? Elas são políticas de inovação. Cada vez mais a política industrial e de inovação ela se mistura e você tem o surgimento do que se chama de tecnologias habilitadoras. Ou seja, todas aquelas tecnologias que são chamadas de habilitadoras, tecnologias-chave ou tecnologias genéricas, porque elas perpassam todos os setores da economia. Você desenvolvendo, elas conseguem passar por todos eles. E há fortes investimentos do governo e da iniciativa privada em institutos ligados à academia. Né? Em todos esses, e aí você tem na Alemanha o Fraunhofer, que é, na verdade, a base, por exemplo, da Embrapi aqui e dos Institutos Senai de Inovação. Eles são... o Fraunhofer, na verdade, tem até um acordo, né, com o próprio Senai aqui para a gente ter esse mesmo tipo de atuação de ciência e tecnologia mais voltada para a pesquisa ligada às empresas diretamente, que é um elo relevante que a gente precisa desenvolver no país. E a formação de consórcios de empresas e essas instituições de ciência e tecnologia para desenvolver capacitações coletivas, são as Industrial Commons, que são as capacidades... Porque, assim, o que é inovação? A inovação é a capacidade de você gerar conhecimento inovador cumulativamente. Ninguém faz inovação disruptiva do dia para a noite, do nada, né? Essa história do professor Pardal não existe. O que tem é você acumula conhecimento, você acumula erros, inclusive, dentro do seu processo, e aí você tem um ecossistema de inovação, que normalmente são várias outras indústrias que você interage, não só do seu setor, de outros setores, a própria academia, e o próprio feedback dos seus fornecedores e clientes. A partir disso, você tem que ter um espaço na sua indústria para que você permita essa cumulatividade, para que você tenha capacitações para inovar, e com essas capacitações coletivas existentes, é que assim a gente consegue, de fato, trabalhar a capacidade de inovar de um país. A gente ouve muito aqui, o Brasil não inova porque o empresário não tem cultura. Não é uma questão cultural, você tem que ter também um processo, uma estrutura por fora, e também uma visão de longo prazo para, né, para você investir e colocar recursos em inovação, como tem em todos esses outros países. Então, o que é o conceito que eu uso muito para falar e que a gente construiu lá nos anos, na nossa experiência lá com a equipe, minha equipe no banco, é o seguinte: mais do que uma revolução, algo muito novo, o que a gente está falando é de combinação e convergência dessas tecnologias habilitadoras para desenvolver novos produtos e novos processos. E aí você tem desde das digitais até de novos materiais. E aí a gente está falando de biologia sintética, a gente está falando do data-driven. Então, assim, essa convergência, na verdade, que eu entendo que seja essa quarta revolução industrial, mais do que grandes novas tecnologias, porque você tem tecnologias antigas e mais recentes se misturando nesse processo. E, portanto, e o que é mais importante, todo esse processo foi colocado como uma onda, né, da quarta revolução industrial e da indústria 4.0, é importante que ela teve origem nessa vontade de implantar políticas em prol desse avanço tecnológico, né? Considerando exatamente uma natureza fragmentada da produção global, né? As cadeias de valor ali já estavam, né, se colocando, fora a questão geopolítica com o crescimento da China, e dado o acerramento da competição, e começa a olhar a China com outros olhos. E aqui eu só trouxe uma lista aqui para terem uma ideia mais ou menos de algumas que se colocam, cada vez mais essa lista cresce e muda. Pode passar? Então, o que há de novo, a meu ver, na quarta revolução industrial?
Exatamente, você tem um movimento tecnológico que é mais uma convergência e combinação de tecnologias habilitadoras que que você pode levar a mudanças mais disruptivas ou não, mas o que importa é que você consegue trabalhar em graus de maturidade diferentes, produtos e processos a partir dessa utilização convergente combinada. E o que há de velho, que historicamente é que a gente vive num contexto de competição global das economias avançadas e das mudanças na atividade manufatureira. E os países avançados voltam a adotar essas estratégias de reposicionamento de sua economia e de sua indústria pós-2008, porque viu que produzir coisas importa, faz diferença, até porque os Estados Unidos, quando quebra naquela bolha, eles olham assim, quem está financiando? Você tinha um monte de pessoas endividadas, na verdade, né? E aí você vê que a indústria ela é relevante, seja para o domínio tecnológico, seja para a capacidade de geração de renda em momentos de crise. Quais são os desafios para países em desenvolvimento, como o Brasil? Primeiro, uma concentração setorial muito grande dessas tecnologias, principalmente assim, a gente vê, e o setor automotivo, nesse momento, ele está sempre na frente, né? Resultado do volume de produção em escala, toda a necessidade de produção, de modularização até da própria customização em massa, que também é algo que esse setor ele precisa, e ele já é um setor muito robotizado, ele já carrega, né, esse processo nele, então é onde você encontra o maior número de tecnologias digitais de hardware e software. Então, eu estou trazendo aqui o exemplo do setor automotivo, mas tem alguns setores onde isso se carrega, então há uma concentração setorial. Não é muito. Mesmo na Alemanha, quando eu estive lá, você chegava lá, você não tinha todas as empresas entrando na indústria 4.0. Você tinha algumas e você tinha um esforço de governo para aumentar, por exemplo, o processo de digitalização das indústrias médias. Tá? Mas lá, como você tem uma indústria de bens de capital muito forte, essa indústria, por exemplo, de bens de capital, já estava entrando nesse processo de 4.0. Você tem uma concentração geográfica, por definição, nos países avançados, né? Então, você tem no máximo emergente a China e a Índia, com alguma política também, mas a China, principalmente, não há uma difusão, de fato, para o restante dos países e nem para as suas cadeias, né, de fornecedores, por exemplo, quando é o caso nos países em desenvolvimento. E, portanto, esses fatos, concentração geográfica e setorial, eles sugerem a necessidade do país, ele precisa atingir um determinado desenvolvimento industrial, ele precisa ser capaz de absorver essas tecnologias. E você não absorve só porque você compra a tecnologia, você já precisa ter indústria, você precisa ter também conhecimento acumulado local para poder, de fato, absorver essas tecnologias e se utilizar dela em prol, em vez de não criando enclaves, mas em prol de uma democratização, realmente de uma externalização desses usos pelo país. E, principalmente, a gente precisa de uma indústria eletroeletrônica, né, que permita a nossa própria indústria automotiva, toda a sua cadeia, os tiers 2 e 3, 2 e 1, 2 e 3 principalmente, que a gente precisa ter, porque é a cadeia produtiva, por exemplo, local no país, e cada vez mais precisa se digitalizar. A vantagem ela vem para os países que adotam, portanto, políticas industriais ativas. Então, não há segredo. A gente precisa ter um plano, precisa ter uma política industrial para, de fato, que a gente consiga esses investimentos em novas máquinas, em sistemas complexos. Não é um bazar. Né? Não é algo que naturalmente virá na medida que eu abro as portas e a coisa entra. Vai entrar, você não vai saber usar, então você também tem que estar preparado para usar, ainda que seja só no motivo de compra, e preparado também para criar e produzir e desenvolver. Por quê? Porque elas também são tecnologias altamente monopolizadoras. Né? Se você pensar, você tem como se fosse o Google ou Facebook, né? Você tem um grupo de empresas que tem que usar aquele mesmo sistema ou sistemas muito compatíveis para que o processo todo se fale como se quer, né? O machine learning, a conectividade, a inteligência. Então, são atividades que na hora que você compra uma máquina, e essa máquina, por isso o serviço é importante, já vem com determinado serviço, para que essa máquina fale com outra, você vai precisar, muitas vezes, de uma máquina daquele mesmo fornecedor. Né? Então, esse tipo de coisa é relevante que a gente tenha também bem em mente para entender, assim, ainda que
eu não tenho a capacidade de agir sobre isso, tem que ser agido em função dessa falta de capacidade, mas pelo menos você saber que há uma questão de monopolizadora muito forte e que você vai ficar na mão daquele fornecedor. Como é que você lida com aquilo, né? Então, ao mesmo tempo que elas criam essas oportunidades de integração vertical e horizontal, dados os sistemas cyberfísicos, ela torna os países dependentes de infraestrutura de conectividade e softwares fabricados sob encomenda com protocolos produzidos nos países avançados. E aí, esse é o quadro, né, que a gente tem pré-pandemia, portanto. Você tem esse baixo crescimento da atividade global desde 2008, a desaceleração do comércio internacional, um deslocamento, né, para o leste e políticas de reshoring, o aprofundamento, né, da indústria 4.0 e essa corrida aí pela primazia industrial e tecnológica. E essa grande rivalidade que a gente só vê se tensionando cada dia mais, com grandes esforços também cada vez mais fortes, principalmente pós-pandemia, e hoje em dia ainda trazendo a questão da urgência climática e, obviamente, o que a gente está vendo aí em relação a essa guerra geopolítica que a gente está assistindo e testemunhando. O impacto da Covid é uma exacerbação de todo esse processo, ele não é um processo que vem com a Covid. A Covid, na verdade, exacerba porque, dada essa urgência sanitária que ocorre, você vê, de repente, o quão dependente você ficou das grandes, né, cadeias globais de valor e também dos insumos em poucas empresas, né? Eu lembro que, na época, você tinha o problema dos ventiladores e quem produzia era uma única empresa no mundo inteiro, e aí você tem os nacionalismos retornando por conta da crise sanitária, e aí nós todos vivemos aí a paralisação que houve, um grande problema sobre os insumos e as estruturas, como essas estruturas produtivas e as cadeias globais, elas são submetidas a essa grande pressão. E aí todo mundo começa a pensar, opa, a gente precisa rever esse processo, porque tem uma questão, inclusive, de segurança, né, nacional e pública colocada aqui. E como é que o Brasil, então, ele pode se posicionar, né, nesse cenário? Porque, de um lado, você tem os países avançados fazendo reshoring, eles agora ainda estão buscando, né, dentro dessa nova visão, o nearshoring, que ainda deve ter coisa que é bom, ter um custo do trabalho mais barato. Então, eles estão procurando ainda, só que, vamos dizer assim, dentro dessa nova geopolítica mais exacerbada, aqueles que estão, né, dentro dos seus lados, essa é uma oportunidade, né, para o país, e a própria capacidade do país também de produzir nacionalmente para que a gente não tenha problemas como nós tivemos na época da Covid. Assim, sorte, por exemplo, que nós tínhamos 4 indústrias nacionais ainda, né, da área de saúde, que puderam, né, produzir, junto aí com o esforço de outras indústrias, principalmente automotiva, por exemplo, os ventiladores naquele momento de crise. Nós tínhamos indústria aqui. Eu acho que esse que é um ponto. Ainda tínhamos indústria, mas uma indústria altamente dependente de produtos importados. Se a gente for pegar, principalmente, componentes, partes e peças, e se olhar o nosso saldo, né, no balanço de pagamento, a gente é altamente deficitário e vem ficando cada vez mais deficitário. Isso é um problema. Agora, a gente precisa incentivar uma atividade industrial. Acho que a gente precisa trabalhar como economistas dentro, né, dos nossos papéis. Por quê? Porque a indústria ela demanda mão de obra qualificada, essa questão dos serviços mais qualificados, né? Quando se coloca, não, mas no processo de crescimento você sai da industrialização e passa para os serviços, como nos países mais avançados, esses serviços são os serviços intensivos de conhecimento, e aí são aqueles que geram, né? E aqui no Brasil, como a gente teve um processo que não foi, a gente ficou com os serviços que não são intensivos em conhecimento e, portanto, com menos margem. Mas a indústria, ela permite essa mão de obra qualificada, e os serviços intensivos em conhecimento, até para eles se manterem intensivos de conhecimento, eles precisam da indústria também, para poder gerarem essa capacidade de lidar e de saber, né, o que ele vai ser inteligente em quê? Ele precisa ter a massa de trabalho da onde ele se focar. Ela demanda e desenvolve, portanto, esses serviços, ela é intensiva em inovação de produtos e processos, ela mitiga, principalmente para a gente, balança de pagamentos, porque imagina, se a gente estiver num processo de crescimento, produzir quase nada aqui, tiver que importar
todas as máquinas e equipamentos, os insumos necessários. Haja soja, né? Que a gente não imprime dólar. Então, assim, para um país como o nosso, a gente precisa, né, de mitigar esse problema, e a indústria nos permite isso na hora que a gente produz aqui. Claro que precisamos produzir de maneira competitiva, eu não estou tirando esse ponto da discussão, mas assim, a gente também não pode simplesmente achar que vai importar tudo exportando soja, né? Então, e aí, obviamente, você tendo essas capacitações aqui, você consegue formar, né, pessoas e competências coletivas para exatamente no momento de crise, como a gente teve lá na Covid, a gente ainda tinha capacitação coletiva aqui no Brasil, né? E o que a gente precisa agora exatamente, a indústria brasileira, ela teve um crescimento ainda em 2000, mas assim, desde 90 o que a gente vê de fato é que uma falta de competitividade, cada vez mais a gente importando produtos similares e uma baixa produção de mercadorias inovadoras. Importante ressaltar que, a despeito desses movimentos, né, como eu falei, você tem aí uma tendência de revalorização da produção industrial nos países centrais, e a gente pode trabalhar, eu acho que nesse sentido a gente tem capacidade aqui. Na verdade, a industrialização brasileira ela é baseada nas multinacionais entrando aqui no desenvolvimento de cadeias locais. Em alguns setores da economia, principalmente da indústria tradicional, você tem aí uma base mais, vamos dizer assim, nacional, né, de famílias nacionais. Mas naquelas ligadas às médias e altas tecnologias, tirando, eu acho que o caso da Embraer, que houve uma política industrial forte de Estado para ela ser e existir como né, a gente está baseado em transnacionais, colocando suas subsidiárias aqui, desenvolvendo essas subsidiárias, e essas transnacionais respondem às políticas industriais de seus respectivos países, inclusive nas decisões de investimento. Então, por mais que a gente dê incentivos aqui, tudo tem um limite, as alçadas têm limite. Então, acho que assim, é esse quadro que a gente precisa ter para dizer assim, como é que o Brasil se posiciona, tendo uma industrialização com as características que a gente tem, uma heterogeneidade grande na indústria, né? Muitas médias, né? Indústrias nacionais de base nacional, mas muito vinculadas ao consumo interno, né? Ainda com pouca exportação de produtos, mas assim, não somos uma economia fechada, só olhar a nossa balança de pagamentos, né? A gente importa muito, é mais uma visão de construção de demanda. Nós somos um país grande, normalmente países grandes, eles têm, obviamente, seu olhar interno mais fortalecido. Como é que a gente trabalha um processo de internacionalização de uma massa de indústrias médias e médias grandes para que a gente tenha um país que possa, eu acho, ter uma base industrial aí que seja relevante, capaz de levar o desenvolvimento do país para frente. Aqui eu gosto desse quadrinho, ele é um quadrinho que foi feito num artigo que minha equipe escreveu lá pelos idos de 2015, logo que começou essa história de quarta revolução industrial, e eles estudaram, né, o caso da Alemanha e dos Estados Unidos. E fizeram esse quadrinho assim, se a gente for olhar, né, qual era a fonte de demanda, qual era o driver, né, que é esse o driver de crescimento. Os Estados Unidos, por ser um país, ele tem uma grande massa de consumidores como a gente, então o driver dele eram que as compras públicas, né? E aí até hoje é defesa, energia e saúde. São os grandes, a política industrial deles é baseada nos gastos desses três ministérios, né? Para você poder exatamente produzir a capacidade inovadora que eles têm e também da massa de indústrias, né, relevantes de alta e média tecnologia que eles têm. A Alemanha é um país muito menor, ele tem como base, obviamente, o mercado externo, seja ali a própria Europa, seja o restante do mundo, e eles têm aquela base que eles chamam de Mittelstand, que são aquelas empresas médias, familiares, média para eles, para a gente seria grande, né? Porque são todas líderes em seus nichos de mercados, principalmente de bens de capital. Né? A Alemanha mesmo, eu lembro que fala assim, olha, a China é a fábrica do mundo, mas nós vendemos a fábrica, né? Então eles constroem a fábrica a partir da indústria de bens de capital dele. Então esse é o driver, e se você olha, né, a high-tech strategy dele, isso está muito claro, né, como eles querem desenvolver, e a própria construção da indústria 4.0 como marca, que é a venda das tecnologias, assim, as grandes detentores e conhecedores da questão 4.0 são as empresas alemãs, né? As plataformas tecnológicas, elas são as mesmas, a gente vê em todo o mundo, são aquela lista das tecnologias habilitadoras,
E aí eu pedi para eles fazerem um desenho, um exercício sobre o Brasil. E quando a gente olha o Brasil, por exemplo, a infraestrutura de inovação, nós temos também, né? Inclusive espelhadas em algum caso, no caso principalmente da Alemanha, mas a gente tem, e bastante, e são ativas, né? Tem as áreas de atuação, como eu falei lá nos Estados Unidos, você tem a defesa com essa coisa dual, né? Seja para a defesa, seja para o uso comercial natural, a energia, a saúde. A Alemanha também, principalmente a questão da energia para eles, e hoje a gente vê a extrema relevância da menor dependência do petróleo e a ida para o elétrico, que também sai de lá, né? A eletrificação, e hoje eles indo para o hidrogênio, porque eles descobriram na eletrificação eles vão ficar dependentes dos chineses por causa das baterias, das células de bateria. Então, hoje a corrida é pela célula de hidrogênio, né? E aqui no Brasil nós também temos, né? As próprias energias renováveis, elas são o carro-chefe, né, da nossa matriz, da nossa capacidade de desenvolvimento. Petróleo e gás, por definição, ainda que tenha toda essa discussão, há espaços ainda, principalmente na indústria química, por exemplo, para ainda se trabalhar com a questão do petróleo, e o próprio petróleo, você pode ter tecnologias a serem desenvolvidas que mitiguem a emissão dos gases de efeito de estufa. Saúde, por definição, né, a cadeia produtiva da saúde, ela tem um histórico de política industrial de sucesso no país e ela é, sim, de extrema relevância para o desenvolvimento em espaço. O aeroespacial, né, a defesa ainda é um grande possibilitador de tecnologias e tecnologias que transbordem. E a gente pode pensar em outras, eu acho que nós temos muitas capacidades aqui no país para isso. O que a gente tem, acho que mais diferente, apesar de existir? A base industrial, né? A base industrial, se você olhar aqui essa listinha que eu faço, são indústrias nacionais, americanas e alemãs. No nosso caso, nós temos algumas, mas assim, o forte mesmo em termos de base, a gente tem as multinacionais. E aí, como é que a gente lida com as multinacionais para que a gente consiga ter uma política industrial que, minimamente, não tenha que responder somente das matrizes, né? Que a gente não se decidirem que a gente seja só maquiladores. É isso mesmo que a gente vai ser? Vamos aceitar ou não? Né? Eu acho que esse é o ponto. E aí, quando a gente vê para o Brasil, qual é o driver? Eu acho que essa é a escolha que a gente tem. Eu acho que o nosso driver deveria ser mais próximo do americano, né? Porque a gente tem um mercado consumidor que a gente precisa fazer com que ele funcione. A gente viu pelos idos de 2010 um aumento da renda como fez a propensão, o aumento da entrada dessa classe média nova no processo de consumo e como isso fez a demanda agregada rodar. Hoje a gente tem uma falta de demanda agregada, mas se ela é autônoma, o que a gente precisa agora é de demanda, né, eu acho que de compras públicas, encomendas tecnológicas, ou mesmo o uso usar os processos de concessão, os processos de privatização do que couber, naquilo para que, se for demandado, como é que a gente pode demandar isso da nossa indústria? Né? A gente vai importar tudo? Será que não tem como a gente trabalhar como a gente trabalhou lá na época, por exemplo, da eólica, né, daquela construção da eólica, onde a gente construiu uma cadeia produtiva local de eólica no país, né? Por que a gente não pode pensar, aproveitar, vamos dizer assim, essas possibilidades, o próprio setor agro, né, que vem crescendo, ou de mineração, como puxando determinados processos, porque assim, qualquer empresário só investe se ele tiver perspectiva de demanda para ele poder repagar, para ele pegar emprestado o recurso, o dinheiro para crescer, ou dar próximos passos. Então, essa previsibilidade que hoje não tem, porque não tem previsão de demanda agregada, ninguém cresce só por expectativas, né? Elas são autorrealizáveis. O que a gente precisa é de uma previsão de fato de demanda agregada que é autônoma. E aí, como é que a gente trabalha nisso? Eu acho que esse é o grande ponto que todos nós precisamos pensar para dar esse passo. E aqui, como uma conclusão, aqui para a gente começar o debate, né, o movimento internacional são os setores considerados estratégicos, né, que passam a ser prioritários no país, principalmente de saúde, mas outros, cada vez mais energia agora, né, principalmente nessa discussão que a gente tem, seja geopolítica, seja do impacto global, e, portanto, o aprofundamento dos estímulos aos investimentos na indústria 4.0 e indústrias complexas e flexíveis, cada vez mais com capacidade de desenvolvimento de tecnologia e inovação. Quais são os espaços para o Brasil? Né? A gente, obviamente, tem uma dificuldade da indústria de se articular e responder às demandas emergenciais, a gente viu isso na pandemia, mas conseguimos, né?
foi um ponto, houve uma dificuldade do próprio governo, mas a gente revelou que temos uma estrutura produtiva, sim, tá? Ainda que muito dependente das importações de insumos e tecnologias, o que foi um problema. Você lembra também da questão das vacinas, a falta de insumos, a discussão dos IFAs, né, dos insumos na saúde, que foi um problema, né, no resto do mundo e aqui, principalmente aqui no país. Né? Então, assim, como é que a gente pode desenvolver diminuir essa dependência, e isso não seria uma invenção brasileira, todos os países, inclusive os desenvolvidos, estão fazendo isso. Né? A modificação no contexto internacional, ela, portanto, abre essa possibilidade de política industrial. O próprio FMI diz, né, the policy that shall not be named, agora a gente pode nomeá-la, né, falar de política industrial e tecnológica sem dizer que está fazendo nada contra a globalização. A própria globalização está sendo questionada para que a gente possa ter a nossa sofisticação produtiva melhor, para a gente poder realmente se inserir. Porque não adianta falar de inserção nas cadeias de valor global como uma maquiladora, porque a margem é baixa. Mesmo quando você não é dono da matriz, né? Mesmo assim, você ainda não tem um ganho, de fato, para a população, em termos de salário e tal, que seja, vamos dizer, o mesmo lá dos países envolvidos. Né? Então, você ainda precisa de uma política mais forte de estado de bem-estar. E isso é interessante só trazer aqui esse ponto rapidamente, porque quando a gente fala da destruição do estado de bem-estar, da diminuição da classe média e o próprio processo, não adianta só a indústria. Né? Sempre foi a indústria, com os sindicatos mais fortes, não é por nada que o Biden está fazendo uma política de fortalecimento dos sindicatos, para você ter um balanceamento de poder nas discussões, na divisão da riqueza gerada. Né? Porque o que foi, você tem também um desmantelamento dessas negociações, e você, com isso, você cria, e a indústria per si, ela, na verdade, o que a gente tem visto é que há um aumento da desigualdade no mundo, inclusive nos países desenvolvidos. E aí tem uma outra coisa que o governo Biden traz, e que eu acho que está em discussão no mundo, que é a questão da taxação das riquezas. Por quê? Porque se você pegar os fluxos de renda no mundo, eles, na verdade, hoje mesmo, eles não vão, como eram historicamente, para as matrizes, porque essas matrizes, ainda que estejam nos Estados Unidos ou na Alemanha, elas estão nos Estados Unidos, em Delaware, ou seja, elas estão nos paraísos fiscais. Isso significa que mesmo essa riqueza gerada, ela não vai para o que era antes o Estado Nacional, que, como estado de bem-estar que funcionava, repassava para aquela classe média e criava o bem-estar mesmo, né? Aquelas possibilidades de ação com a previdência, né? Com a saúde, com a educação. Isso também é quebrado desde a década de 90, principalmente lá também nos países envolvidos. E aí você tem um encolhimento da classe média e você tem também, e essa riqueza cada vez mais ela está na mão de grandes acionistas e C-suites dessas grandes empresas, porque quem coloca o dinheiro nos paraísos fiscais. Então, esse movimento ele também é relevante, porque assim, por mais que a gente esteja gerando riqueza, como é que essa riqueza está efetivamente sendo dividida, também depende de uma construção, seja de um Estado mais eficiente, melhor, mas a gente precisa ter claro isso, que os fluxos de recursos não estão indo sequer para os países envolvidos, que também estão enfrentando problemas, e imagina a gente aqui. Porque no discurso, no final, perguntam, mas não vai ter dinheiro para financiar isso. Aí lá, como eles têm essa capacidade, não é vira-lata que nem a gente, eles falam assim, não, tem o quantitative easing, tem a MMT, aí a gente não valia isso, né? Volta e meia também não vale. Então, assim, por isso, assim, a gente tem um pouco mais, né, de pensar, peraí, né? A gente também pode produzir o nosso dinheiro aqui. Claro que você, com as reservas que a gente ainda tem, a gente tem um pouco aí, a gente tem que trabalhar isso para não entrar também numa crise, porque quem manda, a gente tem que saber quem é que manda e como é que eles mandam, e não necessariamente quando eles dizem que está bom ou está ruim para a população em geral. Eu acho assim, por mais que a gente tenha mais ou menos controle sobre esses movimentos, é importante, como economista, ter ciência disso, para pensar possibilidades de ação, como eu falei, dentro dessas tensões e muitas vezes dentro das limitações que a gente tem, mas não simplesmente se entregar. Eu acho que esse é o grande ponto aqui, porque senão assim, o país vai continuar com as desigualdades que a gente tem. Pode passar? Acho que esse era o último, se não me engano. Isso aí. Obrigada, gente. Ana, fantástico. Eu estou muito feliz.
era o que eu esperava. Ainda fui surpreendido com várias questões aqui, inclusive do ponto de vista acadêmico também, que me interessam muito. Eu queria pedir para as pessoas que tenham perguntas daqui a pouquinho para que elas se manifestem, né, para a gente poder encaminhá-las para a Ana, mas eu tenho algumas, Ana, que você nem precisa responder se você achar que tem alguma coisa que seja alguma casca de banana, aí você fica à vontade, fala assim, não vou comentar e acabou. A gente parece que nós perdemos a autonomia a nossa autodeterminação está meio que ameaçada nesse processo, aí eu tenho entendido isso. Vários aspectos ideológicos, muitos deles manipulados por colegas nossos economistas, acabaram impactando demasiadamente, no meu ponto de vista, aí, algumas coisas que são relevantes para o destino do país. Eu presto consultoria para algumas instituições e vi o seguinte, conversando com empresários, o BNDES, que é um dos instrumentos fundamentais para a inovação, desenvolvimento e política industrial, que parece que não tem que contestar, política industrial é importante, a gente tem que ter, na sua fala está assim, eu tenho estudado o tema, a gente trocou TJLP por TLP, com o mito de que, olha, a gente precisa fazer com que o mercado também se interesse por esse tipo de projeto, isso está só na mão do BNDES, e parece que hoje a gente não tem nem o BNDES nem o mercado apoiando projetos dessa magnitude, né, de inovação consistente mesmo, de grandes aportes e etc. Eu acho que essa ideia de TJLP para TLP não funcionou, não ajudou, a não ser um pequeno grupo de pessoas que conseguem ideologicamente manipular. A minha visão, posso estar errado. Queria saber se o que você acha disso, porque eu ouvi de empresários que o BNDES ficou caro já faz uns 4, 5 anos, tá? E parece que ficou caro mesmo. Queria que você comentasse isso. Uma outra observação que eu queria que você dissesse, essa grande apresentação que você fez aqui agora, ela está em algum paper? Você discutiu isso em algum paper recentemente ou recomenda alguma leitura para a formação dos nossos colegas economistas? E você mencionou por último aqui que saúde é um aspecto estratégico que tem sido observado no mundo e que merece política industrial. Cabe isso também na sua observação para o Brasil? A gente tem uma indústria de saúde, a gente tem pessoal de saúde aqui conosco. Ana, um pouquinho disso eu queria ver depois, se alguém tiver alguma pergunta que possa fazer também, fica à vontade para isso. A sua fala e depois conciso, tá? Para a gente fazer mais perguntas. Haroldo, acho que em relação, assim, foi uma decisão de governo, a própria Associação de Funcionários, a gente realmente trabalhou muito nessa questão da mudança para a TLP, mas foi uma decisão do governo de então e passou no Congresso, né? E vamos dizer assim, dizendo que isso seria bom, que isso baixaria os juros, colocando o BNDES como grande culpado de não entrar. Esse é um discurso histórico já, né? Desde a década de 90, o BNDES ele atrapalha o crescimento do mercado privado, e aí isso se configurou. E aí, na verdade, você muda uma taxa, que era uma taxa, sim, administrada, mas ela era uma taxa de política, e, portanto, ela era para ser contracíclica mesmo, e isso é demonizado, e você traz uma procíclica. E esse é o grande problema, ou seja, quanto mais você está com um problema, mais ela fica cara, e aí isso tem acontecido, sim, é um problema bastante grande que a gente está enfrentando, e você vê isso pelos próprios desembolsos do banco, né? E há, na verdade, uma revisão da forma de colocar, né, o próprio BNDES como um banco de serviços, né, trabalhando as estruturações aí que vem se colocando aí, outra forma, como atraindo capitais privados e outros capitais, mas a questão do custo permanece, né? E isso é impactante, principalmente no momento que a gente precisa, de fato, trabalhar cada vez mais a nossa capacidade de inovação. E aí também teve toda a discussão, por exemplo, do FNDCT, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi descontingenciado, mas ele também está caro, baseado na TJLP, porque também mudaram a forma de cálculo da TJLP. Então, assim, hoje a gente tem um problema bastante grave, porque quando a Selic estava baixando, ainda estava o banco privado ainda estava fazendo sentido para o empresário, ainda que o longo prazo do banco privado é 5 anos, quando você é uma boa empresa com grande rating, né?
mas a própria TJLP também, agora com a Selic subindo, assim, está mais barato, mas mais barato para quê, né? Porque é uma discussão, muitas vezes as pessoas falam, o problema é acesso. Depende, porque na hora que você tem o seu EBITDA operacional comido pelo seu gasto financeiro para pagar banco, não adianta ter acesso, né? Você tem que ter margem para poder rodar. Enfim. Maravilha. Depois você me fala se você tem isso num paper. Sim, tá. Isso, na verdade, isso é a junção de vários artigos, porque, assim, para vocês entenderem, eu era chefe do departamento, né? Agora, ao final de bens... Eu já fui chefe do departamento de bens de consumo, quando eu conheci o Haroldo na BIT, que tinha indústria têxtil, né? E nos últimos 5 anos eu fui chefe do departamento de bens de capital, aeronáutica, mobilidade e defesa. E aí nós vínhamos estudando a questão da indústria 4.0, então são artigos que a gente tem uma gerência, a gente tem gerências que a gente chama de operacionais, que fazem as operações e acompanham as operações, e tem uma gerência setorial, que é a gerência que acompanha os setores e escreve artigos. Eu posso te passar os links que eu fiz, que eu baseei essa apresentação sem problema. Tem uns 2 ou 3 artigos aí. Maravilha. Eu queria passar para ver se tem alguém... Você tinha uma terceira pergunta. Eu pedi para você falar sobre a indústria de saúde. Isso, a indústria de saúde, mas o Márcio está aqui, vai acabar, está se manifestando, então aí você já junta a minha pergunta com a dele aí, tá bom? Haroldo, assim, Ana, parabéns. Eu acho que é importante a gente ver estas visões de que, enfim, a gente tem formas ainda de poder contribuir com a indústria local, né? Então, na verdade, o que eu ia comentar aqui eu acho que a pandemia mostrou a necessidade da gente rever as nossas estratégias, né? O que a gente tem dito é que o Brasil ele tem que discutir, e aí o nosso sistema de saúde ele tem que discutir a permanência de tecnologias estratégicas. Pegando exatamente o exemplo dos ventiladores. Nós tínhamos 4 plantas no Brasil com capacidade de escalar essa produção, e isso fez com que a gente conseguisse atender à necessidade brasileira. E assim, só para colocar, ao longo da pandemia, eu acredito que as indústrias brasileiras, e aí não foi só a indústria da saúde, o conjunto da indústria brasileira, eu acho que foi a maior reconversão produtiva que o Brasil fez, né? Eu acredito que a gente investiu para muito mais de R$500 bilhão de reais. Porém, esses investimentos estão se perdendo, porque a política industrial ela exige uma combinação de esforços. Quer dizer, hoje a gente ainda tem impostos de importação zerados, o que afeta a indústria local. Então, quer dizer, não é um problema do BNDES, mas foi um esforço que o BNDES fez para fomentar a indústria, para colocar essa necessidade que o Brasil tinha, e hoje está se perdendo. Então, na verdade, a mesma coisa, o investimento que o BNDES fez junto com a Embrapi, aliás, uma estratégia maravilhosa de impulsionar os projetos de inovação e levá-los rapidamente ao mercado. Então, essas estratégias que eu acho que são fundamentais para a nossa indústria. Só que a gente tem que pensar também no mercado, porque não adianta o governo, dizer, não que não adianta, mas assim, é manco esse esforço de o governo incentivar a produção e aí depois as nossas licitações compram preço. E hoje, vamos combinar aqui, a China, ela, em termos de preço, além de todo o incentivo que a indústria local lá tem, eles têm um reintegra de 17%. Então, ou seja, é difícil a gente entender isso. Então, quer dizer, a indústria nacional, ela mostrou que ela tem capacidade, ela tem condição, só que a política industrial ela tem que ser algo perene. Não dá para a gente pensar uma política, a gente não faz um investimento pensando em 1 ano, 2 anos
de mercado, a gente faz um investimento pensando, né, no longo prazo. E é nesse sentido que, quer dizer, não é uma pergunta, é uma colocação. O BNDES ele vem fazendo a parte dele, obviamente tem aí esses percalços e as alterações, flutuações do próprio governo, que em alguma medida ajuda, outra atrapalha. Então, quer dizer, o que a gente precisa é ter uma política industrial de Estado que ultrapasse governos, porque a alternância de governo, eu penso que ela é salutar, porque ela oxigena as coisas, só que não dá para a gente colocar a política industrial à mercê dessas flutuações de governo, porque senão, enfim, fica inviável. Então, parabenizar aí a ação do BNDES, dizer que a gente, especificamente a área de dispositivos médicos, a gente teve uma grata satisfação, que foi um apoio uma parceria do BNDES com a Embrapi, que a gente quer que continue, porque vocês abriram um espaço para projetos que antes não tinham, e o setor de saúde ele é diferente de outros setores, porque depois que você desenvolveu o dispositivo, o equipamento, enfim, ele tem um processo de certificação até chegar no mercado, e nessa parceria com o BNDES foi possível incluir esse tipo de despesa no projeto, então foi fantástico, a gente quer que isso continue muito, e parabenizar aí a Haroldo, agradecer o espaço, e Ana, estamos à disposição. Um grande abraço aí, obrigado, e senhores, não estava prevista a minha participação, Haroldo, agradecer demais. Muito obrigado. Maravilha, Ana, pode comentar. Não, foi ótimo. Obrigado, e assim, eu fico feliz em te ouvir, porque essa experiência da Embrapi fui eu que fiz, né? Fui eu que fiz a parceria, conversando lá com o Pieroni, na época, como exatamente chefe de bens de capital, e ele trabalhando com os equipamentos médicos e toda assim, a gente... e eu já conhecia a Embrapi já de muitos anos, a gente já tinha um acordo antes, né, técnico, né, e aí a gente falou, não, vamos usar no meio da crise, lá em meio de 20, assim, precisamos fazer com que esse recurso chegue para o combate à Covid. E aí foi ótimo, e assim, é bom ouvir que o sucesso é da experiência, e a gente abriu uma nova chamada também para a área de saúde, bem como também bioeconomia, biocombustíveis, também para essa parte ligada aos impactos globais, além da área de saúde. Em relação à questão da política industrial, assim, eu concordo. Assim, a área de saúde, eu acho que ainda é uma das áreas que ainda detém, né, algum histórico assim que até de sucesso, né, de você conseguir articular, né, os diferentes atores por meio, principalmente, das compras públicas. Né? Você tinha exatamente a base, a gente tem um sistema que é o SUS, que é fantástico, é de nível nacional, e que pode garantir essas compras públicas, e que hoje, infelizmente, o que a gente tem é isso que você está falando, acho que tem um problema, assim, uma incerteza jurídica que está se colocando, e isso não está permitindo mais seguir esse caminho, que já era um caminho aí que vinha se construindo e com sucesso, né? Apesar disso, assim, a gente conseguiu desenvolver os genéricos lá atrás. No campo da biotecnologia, a gente não tinha uma planta produtiva de biofármacos, acho que há 10 anos, hoje nós temos 4, né, privadas, nacionais, e 2 públicas, né, o BNDES nisso desembolsou mais de R$1 bilhão. A outra forma, eu acho que o próprio incentivo à indústria farmacêutica nacional com esforços de P&D, ainda que incrementais, porque é aquilo que eu falei, né, da cumulatividade necessária. Eu acho que o avanço menor que a gente ainda teve foi no caso dos IFAs, dos insumos, né, de síntese química, os próprios equipamentos médicos, né, porque isso, a gente precisava de uma política de compra centralizada que permitisse dar essa perenidade, essa previsibilidade para os investimentos necessários, não só na máquina em si, mas no próprio P&D necessário que ela precisa. O banco, assim, há mais, né, de 10 anos, ele tem um departamento que é um departamento que entende que a saúde é um complexo econômico industrial e desde então vem fazendo esses apoios, desde os genéricos até agora a parte de biotecnologia, né? E tentando sempre trabalhar dessa maneira sistêmica e contribuindo, assim, tentando manter o mínimo dessa perenidade, porque nós somos órgãos de governo, mas todos, né, estamos lá como
concursados, e, portanto, assim, eu mesma já passei por vários presidentes desde 98, né? Assim, o presidente atual acho que é meu 16º presidente no BNDES, fora as mudanças. Então, assim, a gente aprende a lidar com isso. Claro que é o que você falou, é a democracia, ainda bem que ela existe, né? Então é bom, a gente só, eu acho que o nosso Estado, aí mais uma vez a gente voltando àquela questão da administração do desenvolvimento, gestão do desenvolvimento, é como é que a gente trabalha isso para também não ser uma autocracia dos empregados públicos, né, que estão lá, né? Ou seja, como é que a gente garante que você respeita o pleito democrático, né, mas ao mesmo tempo você mantém. Eu acho que os outros países, principalmente os avançados, eles já têm uma configuração onde algumas políticas elas não são muito discutidas, né? Porque também a gente tem que falar de política industrial perene, mas com uma política cambial, monetária, fiscal, né, de importação, exportação, que seja coerente com aquilo que a gente quer, né? E a gente hoje tem por ser um grande exportador de commodities, muitas vezes isso impacta na nossa capacidade de fazer uma política industrial por conta exatamente dessas discussões aí externas. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa enfrentar e colocar essa discussão, essa tensão e tomar escolhas. Acontece que isso está no âmbito de uma discussão que está no ambiente democrático. Eu acho que a gente precisa fortalecer exatamente a nossa tão jovem democracia e, ao mesmo tempo, eu acho que trabalhar numa gestão para o desenvolvimento para os empregados, para o funcionalismo, para que a gente consiga ter instrumentais também de gestão que permitam, muitas vezes o instrumento de gestão te faz tomar determinadas decisões. E se você não toma aquela decisão, vem alguém e diz que você é criminoso. Entendeu? Então, assim, você precisa assim, ter ferramentas que justifiquem, muitas vezes, você ter uma atuação estratégica e que 1 mais 1, se der 2, está errado, porque é uma atuação política estratégica, e aí você precisa ter determinadas decisões. Por exemplo, inovação, muitas vezes a inovação você tem que pensar como portfólio, porque você vai perder. Inovação, por definição, é mais arriscada. E isso muitas vezes é visto ruim. Não, você perdeu dinheiro público. Não, eu falei, não. No portfólio, eu continuo sendo superavitário. Isso que importa. Eu tenho um processo de análise que me permite, no risco, que o risco ele seja controlado. Eles né? querem que você vá comprar ações na bolsa que não perca nunca em nenhuma, nunca. Né? Só ganha, só você só Exatamente. Ganha. Senão você está... Senão você não... Eu não estou gerindo bem. E aí, quando eu coloco um monte de burocracia, eu também não estou gerindo bem, porque eu estou sendo um burocrata. Mas eu sou um burocrata para não dizerem que eu gasto o dinheiro. Não é aquela espada de Damocles na cabeça, assim. Você está sempre errado. Mas quer fazer mais uma intervenção? Não, a gente está caminhando para o finalzinho. Só aproveitar que você falou que você foi uma das mentoras aí dessa parceria com a Embrapi, que a gente ia pedir, porque parece que tem uma sobra de recurso lá dessa linha da Covid, que pudesse ser trocado para tecnologias estratégicas, para a gente não perder esse recurso. Porque agora o Covid, enfim, graças a Deus, está diminuindo, né? Então, nesse sentido só. Agradecer, pedir desculpas aí pelo... É só pedir para a Embrapi fazer o pedido lá para o pessoal lá, que eles fazem. Eles buscam os caminhos aí. A gente ajusta isso, mas se precisar, a gente fala com a Ana aqui, ela dá os caminhos apropriados para a gente. Ana, eu queria ver se tem mais alguém que quer fazer uma pergunta rápida para a gente encerrar. Se não, eu queria só que você comentasse, Ana, como é que é essa história da fundação dos funcionários do BNDES, economia e desenvolvimento que você faz lá com o Paulo Gala, se você puder ser sintética para a gente passar, então, para o Pedro fazer a fala dele e a gente encerrar, por favor. Claro, nós temos missão de desenvolvimento, nasceu como uma iniciativa da nossa associação de funcionários, inspirado, né, nos textos da Mariana Mazzucato, exatamente para a gente ter espaços de discussão como esse aqui, ele tem essa mesma natureza, discutir outras visões, né? Sair do mainstream e ver possibilidades de atuação e outras premissas. Eu acho que a gente precisa sempre discutir as premissas com as quais a gente trabalha o tempo todo para poder exatamente pensar novas possibilidades, porque muitas vezes a gente se prende num caminho único, e ali é aquele espaço onde a gente tenta trazer o diverso, o contraditório, para jogar no ar e você criar espaços de discussão, que eu acho que é exatamente o amadurecimento aí que o Márcio trouxe. A gente precisa amadurecer
nossa sociedade, as nossas capacidades para que a gente construa de fato, eu acho que essas políticas de Estado, essas políticas, pelo menos mínimas, um consenso mínimo como nação, que ainda que você tenha as diferenças ao longo do caminho de governo, que não seja simplesmente de destruição e ter que reconstruir em cima de terra arrasada. Eu acho que isso que a gente tem que evitar, ainda mais num país como o nosso, com tantas urgências. Maravilha. Bom, eu aqui finalizo da minha parte te agradecendo imensamente. A gente certamente vai fazer outros debates adiante. Você capturou bem o espírito. A pluralidade aqui do Conselho Regional de Economia é a troca de ideias de todas as matizes aí do conhecimento, e o nosso principal propósito realmente é ajudar a transformar a sociedade brasileira em uma sociedade mais igualitária e levar sucesso aí para todas as pessoas, inclusive no campo profissional. Presidente Pedro, se quiser fazer uso da palavra, aí a gente se despede aqui da Ana, deixando ela fazer uso também. Obrigado, escutei tudo aqui atentamente e quero cumprimentar a Ana pela palestra e de todos os participantes que, de alguma maneira, também contribuíram com esse sucesso. E a gente está sempre à disposição, aberto no Corecon São Paulo, para esse debate. Como disse o conselheiro Haroldo, o nosso objetivo é contribuir com o Brasil, contribuir com os economistas, contribuir com a sociedade brasileira para que a gente avance para o bem. Muito obrigado, Ana, e os demais. Só quero agradecer a você, Haroldo, Pedro, a todos aqui que participaram e dizer que eu estou aí à disposição para a gente continuar no debate. Muito obrigada. Maravilha, obrigado. Agora é com você, Júlio. Perfeito. Muito obrigado, conselheiro Haroldo, Ana Cristina, pela excelente exposição aqui, a todos que também participaram desse debate. E concluímos assim, então, a nossa palestra Indústria, Inovação e Possibilidades para o Desenvolvimento Brasileiro, e até a próxima.